Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Nós louvamos a Deus mais uma vez pela vida do pastor Marcelo e como o Senhor Deus tem usado a vida dele, não somente na CIB e Vila Batista, mas também aqui na nossa igreja. E mais uma vez será instrumento de Deus para falar aos nossos corações nessa manhã. Curvemos as nossas cabeças, vamos falar com o Senhor nesse instante. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos agradecer ao Senhor pela sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia sobre nossas vidas. Agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito nessa igreja. Ó Deus, pelas bênçãos recebidas, pelas incontáveis bênçãos do Senhor. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor tem respondido todas as orações que têm sido feitas nesse lugar ao longo dos 56 anos. E não será diferente, ó Deus, nessa manhã, quando nós pedimos ao Senhor que o Senhor fale conosco mais uma vez. Ó Deus, eu tenho certeza que o Senhor, ó Deus, já falou poderosamente ao coração do pastor Marcelo. E agora o que nós pedimos é que o Senhor prepare os nossos corações e a nossa mente para receber a Tua palavra, receber a mensagem do Senhor para nós nessa manhã. E que saiamos daqui edificados e que possamos curvar a nossa vida diante do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graça e paz, queridos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, não é? É bom estar aqui. É maravilhoso estar na casa de Deus, tá? E eu, como sei que é missões nacionais, eu vim com a camisa de missões. Minha pátria para Cristo. Ó, quem não conhece pode comprar na junta lá ou procurar uma Vera. Ó, show de bola a nossa camisa, tá? Tá bonita, linda, para você fazer evangelismo, não? Para você vir à igreja de manhã, para você ir, para você vir, porque de fato assim você também estará propalando a graça, o amor e a misericórdia do Senhor Jesus, né? Eu não sei se vocês têm alguma atividade sábado que vem. Tem alguma atividade sábado que vem? Tem. Então nem vou falar nada sobre sábado que vem, porque senão eu ia convidar vocês para estar na segunda Igreja Batista de Vila Batista, porque nós estaremos realizando a nossa conferência alusiva ao 38º aniversário. Estará conosco o Grupo Raízes e estará conosco o pastor Érico, da Igreja Batista em Pocrane, né, Monte Hermon. Estará falando para nós tanto no sábado à noite, quanto no domingo de manhã e no domingo à noite. Mas como vocês têm atividades aqui, vocês não estão convidados para estar lá, né? Mas se por acaso alguém, né, ou alguém tocar no coração, né, e disser assim, não, eu vou lá na igreja de Santa Rita e depois eu vou para CIBVB. Aí você vai chegar um pouquinho atrasado, mas vai ser muito bem-vindo. Ok, queridos? Que Deus abençoe vocês. Eu quero nesta manhã pensar com vocês sobre um tema que tem me incomodado, porque eu tenho ao longo desta caminhada, né, pastoral, mas também ao longo da caminhada como profissional da área de saúde emocional, e nós estamos meio que assustados com o aumento do adoecimento emocional da população, né? E, sobretudo, também dentro das nossas igrejas. Isso não está lá fora dos nossos arraiais. Já chegou dentro dos nossos arraiais. Para você ter uma ideia, eu ia a Aracruz toda quarta-feira, quinzenalmente. Hoje eu vou toda a quarta-feira à cidade de Aracruz. E esta semana eu já comecei a ir na sexta-feira. Então eu vou na quarta, passo de 7h30 até as 23 horas. E agora sexta-feira também, de 7h30 às 23 horas. Então você tem uma ideia de como está aumentando o adoecimento emocional no âmbito populacional. E aí, no âmbito da igreja, porque também, dentro da igreja, nós temos visto algumas pessoas adoecendo emocionalmente. Isso vai desembocar num adoecimento, o emocional, no neuronal, no adoecimento metabólico ou físico e no adoecimento espiritual. Então, isso tem nos preocupado. Por que tem me preocupado? Porque nós temos uma promessa do Senhor e nem sempre nós nos apropriamos dessa promessa. Eu tenho percebido que muitas pessoas, apesar de estarem dentro da igreja local e da igreja de Jesus, né, porque a igreja local é a igreja de Jesus reunida, são pessoas que não tomaram posse
da promessa de Deus. E a promessa de Deus é algo maravilhoso. Jesus, lá em João capítulo 10, versículo 10, a parte A, ele vai dizer assim: o ladrão vem senão a roubar, a matar e a destruir. E é o que está lá. Só que na parte B, ele vai dizer: existe esta intenção, existe este ataque sobre a igreja do Senhor Jesus. Mas, Jesus disse: eu vim para que você tenha vida e a tenha com abundância. E aí, meus irmãos, pensando muitos anos neste texto, pregando sobre esse texto, quando eu comecei a ler a palavra de Deus de forma psicoteológica e não apenas teologicamente, eu comecei a entender a profundidade desse texto. Às vezes a gente lê esse texto: Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Sim, mas esta vida em abundância que Jesus veio nos trazer, ela vai nos levar realmente a esse tema. Jesus veio para que eu e você tenhamos o quê? Uma vida como viver vitoriosamente, uma vida vitoriosa. Mas como viver vitoriosamente? Jesus veio para que eu tenha uma vida vitoriosa. Mas, pastor, como viver vitoriosamente? Então, me parece que muitas pessoas, apesar de estarem na igreja, ainda não descobriram como viver vitoriosamente. Ainda estão vivendo naquela primeira parte do versículo de João, capítulo 10, versículo 10. Mas o ladrão vem roubar, matar e destruir. Isso é verdade. Mas a verdade maior e a verdade absoluta é que Jesus veio. E Jesus ocupou o meu lugar na cruz, ocupou o teu lugar na cruz. E para que Jesus ocupou o meu e o teu lugar na cruz? Para que eu tenha vida e vida em abundância. É para isso que Jesus veio. Então, se eu e você não vivemos abundantemente, eu quero dizer nesta manhã para você com toda a convicção: se eu não viver vitoriosamente, eu estou em pecado. Porque se Jesus veio, ocupou o meu lugar, e eu não tomo posse desta promessa de Deus, eu estou em pecado. E aí está o grande gargalo da igreja, que muitas vezes nós dividimos o pecado e nos esquecemos que algumas atitudes que temos, algumas ações que nós também temos, também são pecados. Pecados que impedem a igreja de Jesus de viver vitoriosamente, que impedem a igreja de Jesus de experimentar esta abundância de vida. Então a gente às vezes vai viver na moribundez e não na alegria da nossa salvação. Meus irmãos, os problemas que nós estamos enfrentando no Brasil, não. Nós estamos enfrentando um problema mundial. Existe uma grande batalha espiritual. A igreja precisa estar atenta a isso. Existe uma batalha espiritual entre principados e potestades e nós como igreja de Jesus. Mas nós temos uma promessa do Senhor. E a promessa de Jesus é que nós vivamos abundantemente. E aí eu me encontro como viver, pastor, vitoriosamente. Romanos capítulo 8, versículo 37, o apóstolo Paulo, ele vai fazer uma declaração após uma sucessividade de situações que ele coloca para nós. Para não ficar só com a ideia do versículo 37, mas para termos uma ideia mais aprofundada e mais acurada, eu convido vocês a me acompanhar a partir do versículo 28, que é interessante esse texto importante. Romanos capítulo 8, versículo 28 ao versículo 37. Amém? Opa, vocês encontram rápido, né? Olha, lá na igreja tem que esperar um pouquinho, né? Mas aqui vocês encontram rápido. Olha o que diz o texto. E sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que a Bíblia está dizendo? Algumas coisas concorrem ou todas as coisas concorrem? A Bíblia diz que todas as... Então não são apenas as coisas boas. Nós às vezes confundimos o texto. As coisas boas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Não, meus irmãos, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Seja o momento bom que estamos vivendo, seja o momento ruim que estamos vivendo, seja o momento de bonança que estamos vivendo, seja o momento de aflições que estamos vivendo, seja o momento que estivemos na montanha, seja o momento que estivemos no vale, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas por quê? Porque os que dantes conheceu,
também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, somos predestinados ao céu no momento que nós assumimos um compromisso com Jesus. Quando você aceitou Jesus como Salvador, quando o Espírito Santo te convenceu do pecado, da justiça e do juízo, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. E a partir deste momento que você foi selado com o Espírito Santo da promessa, você foi então predestinado ao céu, predestinado à eternidade, é o que o texto está dizendo. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo vai dizer, existe uma condição que o Senhor concedeu a vocês, a condição de salvos e redimidos do sangue precioso de Jesus. E a partir do momento que eu tomo posse desta verdade, a partir do momento que eu tomo posse desta verdade absoluta, e que não é uma promessa, é uma promessa real, ou seja, é uma realidade na minha vida, é uma realidade na tua vida, ele vai dizer, a partir desse momento, que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas, em todas essas coisas, somos mais que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele vai dizer, olha a condição que vocês têm, olha as inerências de estar em Cristo Jesus, e a partir de agora, vocês então podem declarar, através da pena do apóstolo Paulo, e eu também, mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores. A palavra de Deus, irmãos, nos desafia. E qual é o desafio que a palavra de Deus me faz e te faz? A palavra de Deus nos faz um desafio enorme. O desafio de vivermos de forma santa e de forma irrepreensível como igreja. Lá em Efésios capítulo 5, versículo 27, apóstolo Paulo faz uma analogia, ele traz uma palavra, sobre o marido e sobre a mulher, sobre Cristo e a igreja, e ele vai nos trazer uma palavra no versículo 27, que o desejo de Deus, o desejo do Senhor, que é o Senhor da igreja, é que eu como igreja e você como igreja vivamos de forma santa e vivamos de forma irrepreensível. Mas infelizmente, muitas pessoas têm preferido viver uma vida confortável, viver uma vida sem compromisso, viver uma vida sem as marcas que declaram ao mundo quem somos. Nós somos a igreja do Senhor. E por onde você passar e por onde eu passar, ali precisamos deixar o bom perfume de Cristo Jesus. E por onde eu colocar a planta dos meus pés e você colocar a planta dos seus pés, ali nós precisamos deixar as marcas do Senhor Jesus. E nós precisamos entender isso, compreender isso, e não viver uma vida que nós talvez queiramos, mas uma vida que Jesus deseja que nós vivamos. Irmãos, nós não temos mais tempo como igreja do Senhor, ou nós assumimos, levantando a bandeira, Jesus é a esperança, Jesus é a solução, Cristo e só Cristo salva, ou nós vamos continuar vendo muitas pessoas rumo a uma eternidade, e uma eternidade sem Deus, e nós não sabemos o que é eternidade, porque nós não temos uma mente tão ampla assim, a nossa mente é finita, e nós não conhecemos o que é eternidade. Mas eternidade é algo que não acaba. E você imagina uma pessoa eternamente sem Deus, eternamente não sentindo a presença do Espírito Santo, eternamente na sua mente martelando aquilo que de fato faz mal.
e retroalimentando só coisas ruins. Amados, Deus nos chamou. E Deus nos chamou para vivermos vitoriosamente. Aleluia. Deus me chamou para viver vitoriosamente. Mas, pastor, o que isso significa? Como viver vitoriosamente? A Bíblia não traz uma fórmula. A Bíblia não traz uma receita. Apenas nos aponta o caminho. Às vezes nós ficamos folheando a Bíblia, buscando uma fórmula, né? Mas como eu vou viver vitoriosamente? Às vezes nós lemos a Bíblia buscando uma receita como se fosse uma receita de bolo. Não existe. A Bíblia nos aponta o caminho que vai nos levar a uma vida vitoriosa. Porque cada ser humano é exclusivo. Eu sou obra exclusiva de Jesus. Você é obra exclusiva de Jesus. A forma que Ele me fez, Ele quebrou. Eu sou único neste mundo. Por mais que você procure o segundo Marcelo Quinupe de Oliveira, você vai encontrar o mesmo nome, tem um lá em Manhuaçu, mas você não vai encontrar as marcas desse que vos fala em outra pessoa. Você não vai encontrar as digitais que estão em mim em outra pessoa. Você não vai encontrar as íris que estão nos meus olhos em outra pessoa, porque Deus me criou exclusivamente e Deus te criou exclusivamente. Não fomos criados em série, mas individualmente. Olha que coisa linda. Então o texto de Romanos, ele nos leva e nos ensina algumas lições sobre uma vida vitoriosa. Coisas a respeito dessa vida vitoriosa. Eu acredito que pelo tempo, eu não vou conseguir, pastor Tiago, esgotar as 3 lições que esse texto nos aponta. Porque senão depois eu não vou ser convidado para pregar de novo, né? Como eu quero voltar, eu vou ficar apenas na primeira lição. E depois, em outra oportunidade, a gente vai para a segunda e para a terceira. Se quiser fazer uma sucessividade de domingos, não tem problema. Domingo de manhã não tem nada na CBB mesmo, eu posso voltar aqui e pregar a segunda lição e a terceira lição, né? Você vai ficar só com a primeira lição. E olha interessante, qual é a primeira lição que esse texto nos ensina a respeito de uma vida vitoriosa? Como viver uma vida vitoriosa? Vamos lá. Opa, sumiu aqui? Sumiu. Então vamos pedir para aparecer. Aparece, né? Fala comigo, aparece. Fala aí, aparece? Apareceu, olha lá. Como viver vitoriosamente? Qual a primeira lição que nós aprendemos? Vamos lá, varão varoroso? Não, já fui. Aê, para vivermos vitoriosamente, é preciso estar consciente das aflições que surgem ao longo do caminho. Ah, que gargalo para mim. Ah, que gargalo para você. Olha o gargalo para nós como igreja de Jesus. Para eu viver uma vida vitoriosa, olha lá, vivemos vitoriosamente, é preciso eu estar consciente das aflições que surgem ao longo do caminho. E se tem algo que nos afasta e que nos distancia do caminho, é o não querer enfrentar as aflições que são inerentes ao caminho. Paulo em Romanos, capítulo 8, versículo 35 e 36, ele alista adversidades que têm sido experimentadas pelo povo de Deus através dos tempos. Não são aflições que eu experimento hoje. Irmãos, entenda uma coisa, as aflições que nós estamos enfrentando não são aflições inerentes à vida pós-moderna. O que nós estamos enfrentando hoje, as aflições que enfrentamos hoje, elas são aflições desde o momento em que o pecado adentrou a alma do ser humano. Desde o momento que o pecado manchou a alma do ser humano. Então são aflições não de hoje, são aflições desde o momento em que o pecado nos afastou da glória do Senhor Jesus. Não são aflições novas, são aflições antigas. Infelizmente, tem muita gente que estranha o fato de experimentar adversidades. Tem muita gente que diz assim, pastor, a minha vida é uma aflição. Aleluia. Ah, pastor, por que aleluia? Porque se você está enfrentando aflição, o Senhor já está preparando a vitória. Às vezes nós focamos muito na aflição.
Ah, pastor, o meu sapato está apertado. Ah, está apertado. Mas você entenda uma coisa, que a nossa capacidade, agora cientificamente falando, o cérebro tem a capacidade de se adaptar a diferentes circunstâncias. Isso chama-se neuroplasticidade. A neuroplasticidade nos leva a nos amoldar, não, a nos ajustar segundo as circunstâncias. Não é aceitar, não é realmente se humilhar, não. É eu entender, eu compreender que o Deus me criou com a capacidade de olhar para as aflições e dizer, maior do que elas é o Deus que eu sirvo. Maior do que elas é o Deus que morreu por mim na cruz através de Jesus. Maior do que as aflições, maior do que os problemas, é aquele que luta por mim, é aquele que luta por você. Tem muita gente que assusta com as calamidades. Ah, meus irmãos, nós vamos enfrentar calamidades. Nós estamos enfrentando calamidades. Nós olhamos para a palavra de Deus em Marcos, e a Marcos vai então, o evangelista, registrar que um dos sinais que antecederiam a volta de Jesus é que pais se levantariam contra filhos e filhos contra pais. O que nós estamos vendo aí? Nação contra nação, reino contra reino, o que nós estamos vendo? Estamos vendo todos os sinais que Marcos capítulo 13, versículo 53 em diante vai registrar. Sinais que antecederiam a volta de Jesus. Eu dou glórias a Deus por as calamidades, dou glórias a Deus pelas aflições, eu dou glórias a Deus pelos perigos, porque a cada momento que eles se intensificam, eu digo, estou mais próximo ao céu, Jesus está voltando. E eu não quero ficar aqui, meu irmão, eu quero ir para o céu, eu quero ficar aqui enquanto Deus permitir. Mas no momento que Ele voltar, vai ser o momento mais feliz da minha vida, tem que ser o momento mais feliz da tua vida, tem que ser o momento mais feliz da nossa vida, porque nós estaremos com Ele eternamente, aí não haverá calamidades mais, aí não haverão mais aflições, aí não haverão mais perigos, porque estaremos em completa segurança. Amados, isso não significa calamidades, aflições, perigos, adversidades, não significam que Deus nos abandonou. Não. Nem que Ele deixou de nos amar. E nem que Ele desistiu de nós. O nosso sofrimento nos oportuniza mais do amor e consolo de Deus. Olha o que está em 1 Coríntios. Dá um pulinho lá em 1 Coríntios. Você vai encontrar, após Romanos, uma bifurcação. Primeira e segunda. Não pega o lado errado. Pega a bifurcação certa. 2 Coríntios, capítulo 1. Paulo escreve à igreja em Corinto, 2 Coríntios 1 a 5. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda nossa tribulação, glória a Deus, para que também possamos consolar o que estiverem em alguma tribulação, pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus, porque, como as aflições de Cristo transbordam para conosco, assim também, por meio de Cristo, transborda a nossa consolação. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu padeci, eu vivi momentos difíceis, mas eu superei. Não, eu venci. Não, Jesus me fez mais que vencedor. Amados irmãos, a nossa caminhada com Cristo, ela é permeada por aflições. No momento em que nós assumimos um compromisso com Jesus, parece que é chancelado assim na nossa testa, aflições. Mas do outro lado, é chancelado vitória. E a gente fica pensando que está chancelado na nossa testa, aflição. Mas olha do outro lado, vitória. Porque Deus está dizendo, apesar das aflições, e depois das aflições, vocês vão experimentar
a vitória. Mas tem gente que quer a vitória sem passar por aflições. Não existe isso, gente. Não existe isso. Um dia desse me falaram assim: pastor, qual é o seu sentimento de estar aposentado? Quem não sabe, eu estou aposentado pelo INSS, tá, gente? Ô, glória! Qual o seu sentimento? E alguém disse: é muito bom você passar o cartão e sair nota, né? Eu falei: quem disse que eu passo o cartão e sai nota? Ah, mas não é assim que acontece com o aposentado? Eu falei: não, filho, 41 anos eu tive que contribuir. Eu fui depositando 41 anos da minha vida, para que em 25 e 30 anos eu passe o cartão e saia algumas notas, bem menos do que eu contribuí. Hã? Ah, irmão, tem gente que acha que eu vou depositar. Se você não está depositando, como é que você vai receber? Então a nossa caminhada, ela é permeada com Cristo, é permeada por aflições. Mas existe uma promessa maravilhosa do Senhor para a igreja, nos versículos 37 a 39 de Romanos capítulo 8. Vamos voltar lá, porque nós só chegamos até o 37. Capítulo 8 de Romanos, Paulo agora vai nos lembrar de algo muito importante que você não pode esquecer a partir de hoje, em nome de Jesus. Não esqueça, não tenha esse texto apenas como protocolo. Ele vai dizer assim: porque em todas essas coisas que nós elencamos somos mais que vencedores, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus! Ele vai dizer: olha, a aflição existe, mas a vitória é garantida, e nada pode nos separar do amor de Deus. O texto é conciso ao declarar a vitória sobre as adversidades por meio de Jesus. Porém, é por meio dele, da maneira dele, é do jeito dele. É preciso então fidelidade para chegar ao final sendo vitorioso. Filipenses, quando Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 1, 29, versículo 29, ele vai dizer exatamente isto: para que o motivo de vos gloriardes cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Deus está vivendo em mim e em você, através do Espírito Santo dele. Deus está vivendo em nós. Deus está vivendo através de Cristo, através do Espírito Santo, melhor dito, ele vive em mim e em você. A minha pergunta nesta noite, ou melhor, nesta manhã, né? Eu sempre vim pregar à noite aqui, né? Confunde. Como tem sido o seu relacionamento com Deus? Como tem sido o seu relacionamento com Deus? Você tem feito o seu melhor? Outra pergunta: você poderia dar um pouco mais de si? Às vezes nós esquecemos de fazer essas perguntas. Às vezes, irmãos, tem muita gente que tem um relacionamento superficial com Deus. O estar aqui não é obrigação, é privilégio meu e seu. Mas aqui nós compartilhamos aquilo que experimentamos de Deus no secreto. Se você não experimenta de Deus no secreto, a minha pergunta é: o que você vai compartilhar? Se você lá no secreto não chora aos pés de Jesus, o que você vai trazer para compartilhar na EBD? Vai compartilhar dor, vai compartilhar tristeza, vai compartilhar só aflição. Mas se lá no secreto Deus está te mostrando: filho, eu estou contigo, você não está sozinho, não temas, eu sou teu Deus, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento. Então você vai chegar aqui domingo de manhã e vai dizer: olha, amados irmãos da classe que você pertencer, olha, essa semana foi difícil, essa semana foi complicada, essa semana foi isso, essa semana foi aquilo, mas quando chegou no final de cada dia, eu olhava para o início do dia, eu só via as misericórdias de Deus, a fidelidade de Deus que me sustentou ao longo dele, e eu estou aqui nesta manhã para dizer que ao longo da semana foi difícil, mas Deus me fez vencedor. Mas você tem que ter intimidade com Deus lá no seu quarto, lá na sua casa. Você tem feito o seu melhor
tem gente fazendo meia boca para Deus. Não. Há um hino do cantor cristão que diz assim: metade nunca se. Deus te dá algo meia boca? Não. Deus só te dá então Ele espera que eu também dê primícias. Como você, ou o que você tem feito, é o seu melhor para Deus? Você poderia melhorar um pouco mais? Irmãos, sempre podemos melhorar um pouco mais. Sempre podemos ser melhor. O grande problema é que muitas vezes nós não acreditamos na ação de Deus sobre nós, frágeis e limitados pecadores. Frágeis e limitados pecadores. Uma das coisas que eu aprendi ao longo desses quase 40 anos de ministério, e aprendi bem cedo, é depender única e exclusivamente de Deus. Sabe por quê? Porque isso aqui, mente humana, é traiçoeira. Eu estava recentemente no CS Domingos Martins. O pessoal só vê assim: pastor está passeando. Falei sexta à noite, sábado de manhã, sábado à noite, ainda atendi muita gente e só terminei meu trabalho domingo às 16 horas. Está passeando? Você quer passear no meu lugar? Eu mando você. Aí eu aprendi uma coisa: Deus não me fez apenas para trabalhar, Deus me fez também para usufruir daquilo que Ele me dá. Então eu falei com a Igreja Batista de Redenção: olha, eu vou com vocês até o finalzinho, mas já pode preparar para que eu fique até na segunda de manhã. Eu vou ficar segunda de manhã, fiquei até segunda meio-dia. Quando deu meio-dia, tem que fazer o check-out. Aí eu vou fazer. Até meio-dia não, eu vou experimentar tudo que Deus tem para mim. Tudo que Ele me deu, eu vou experimentar, vou sorver. Mas muitas vezes, e aí nessa experiência, alguém disse assim: olha, na nossa igreja tem um terapeuta. Eu tinha duas opções. Tem um terapeuta? Tem. Ficar preocupado porque o terapeuta está lá? Já imagina, eu como terapeuta familiar, falando para casais, tendo um terapeuta sentado no banco. Eu tenho duas opções: ficar preocupado com ele. O que ele está pensando? O que ele está achando? Estou certo ou errado? Irmão, estou nem aí para ele. Eu estou aí para Deus. Se Deus me deu a palavra para aquela igreja, eu vou pregar aquela palavra e não quero saber. Eu quero trocar experiências com Ele. Ele vai me ajudar, porque Ele pode saber mais que eu. Mas a palavra que Deus me deu, Deus não deu para Ele. É assim que eu tenho que viver. Se você é membro da igreja, você é professor de escola dominical, Deus te deu a palavra, vai lá e prega. Vai lá e ministra a palavra. Mas semana passada foi o pastor Elias. Deixa o pastor Elias, Deus fala no coração dele. E Deus fala no seu coração. Ele tem um jeito manso de falar, eu tenho um jeito mais palhafatoso de falar. E qual o problema? Ele é ele e eu sou eu, mas somos todos membros do mesmo corpo. Ora, não estou preocupado. E muitas vezes nós não fazemos o nosso melhor, porque nós não dependemos de Deus, nós dependemos da reação das outras pessoas. Eu não posso depender da reação e nem da ação. Eu tenho que depender da ação do Espírito Santo de Deus sobre a minha vida. Então eu não estou preocupado. Hoje quem vai pregar na nossa igreja é uma pastora. Vai pregar. Eu estou no banco. Vou aprender. Porque quem não está disposto a ouvir, a ouvir, ele não vai aprender nada. Para eu dar, eu tenho que receber. Senão a gente vai só doando. Então, muitas vezes eu tenho que estar aqui, só para ouvir. Desde eu fui em Novo Resende, lá no sul de Minas. E o pastor disse: só você vai pregar. Eu falei: eu não, eu vim só para ouvir. 1000 quilômetros para ouvir. Aí o pastor Elias de Souza Molino fez o nosso casamento, lá em Minas Gerais. Quando eu estava em Minas Gerais, há 23 anos que eu estava lá em Minas Gerais. Aí ele encontrou comigo, lá no Retiro, lá em Ravena. Aí nós estávamos conversando no grupo de pastores, e ele falou assim: olha, esse aqui é doido. Eu falei: quem falou que você que sou doido? Não tem lá o doido não, rapaz. Eu falei: é doido. Esse aqui é doido varrido.
Ele morava em Carangola, eu era pastor em Espera Feliz. Ele ia de bicicleta, de 31 quilômetros, para me ouvir. Ele disse, eu sou ruim. Eu não sei o que ele achava, mas ele andava. Mas eu não estava indo lá pelo pastor Elias Molino. Eu estava indo lá, porque Deus estava me usando lá na classe de adolescentes. Deus tem um ministério específico para você. Não olhe para as pessoas, olhe para a ação de Deus. Faça o seu melhor, faça sempre um pouco mais, e você vai experimentar o que Deus tem reservado para você. Agora, responda com sinceridade. O que precisa ser mudado em sua vida? O que você entende que precisa ser mudado na sua vida? O que você gostaria que Jesus trabalhasse em você? Por muitos anos, conviver com colérico melancólico é o ó do borogodó. E eu sou colérico melancólico. E por muitos anos a minha oração foi: Deus, controla o meu temperamento. Eu sou incisivo. Eu sou teimoso. Eu sou cabeça dura. O colérico acha que é dono da verdade. Ele é orgulhoso. Ele é arrogante. Só fazer uma leitura corporal, você vai ler tudo isso, né? Aí você aprende a ler, fazer a leitura corporal, você vai ver tudo isso no meu corpo, né? Só que Deus, Ele foi trabalhando através de uma moinha. Irmãos, não queira ser moído por Jesus. Aprenda ouvindo. Eu tive que aprender sendo moído. Moído. E um dia desse, um tempo atrás, um paciente, lá em Aracruz, olhou para mim e disse assim: olha, eu gostaria de ser essa serenidade que você é. Aí eu olhei lá dentro e falei: misericórdia, ela não sabe o que ela está pedindo. Porque para ser o que eu sou hoje, eu tive que ser moído pelo Espírito Santo de Deus. E aceitar a moinha, e como dizia o nosso irmão, já falecido, Lázaro, passando pela moinha, dando glória a Deus. Não é passando pela moinha, não, vai moendo, glória a Deus, vai moendo, louvado seja Deus, está doendo, glória, e vai para ser o que Deus quer que eu seja. Então hoje eu consigo ser o que Deus deseja que eu seja. Mais tranquilo, mais manso. Se você é mais manso, mais tranquilo, imagina antes, né? Não queira saber. Apenas fique com o que você está vendo, né? Porque a ação de Deus sobre nossa vida é a melhor coisa que acontece. Então, o que precisa ser mudado? O que você gostaria que Jesus trabalhasse em sua vida? Então, eu quero convidar você a fechar os seus olhos, a curvar a sua fronte, porque a segunda lição a gente vai ver em outro momento. Fique apenas com essa primeira lição. A primeira lição que esse texto nos ensina é essa. Fique com essa lição. A lição extraordinária, profunda, para vivermos vitoriosamente é preciso estar consciente das aflições que surgem ao longo do caminho. O que Deus precisa mudar na tua vida? O que Deus precisa trabalhar no seu caráter, no seu temperamento, na sua maneira de ser, porque você tem que ser como o apóstolo Paulo nos ensina. Nós fomos criados por Deus para sermos a sua imagem e semelhança, fomos criados em imagem e semelhança, para sermos uma igreja gloriosa, uma igreja vitoriosa, uma igreja sem ruga, uma igreja sem mácula, uma igreja santa e uma igreja irrepreensível. Então feche os seus olhos, curve a sua fronte. Seja muito sincero com você nesta manhã. O que Deus precisa trabalhar em você? O que precisa ser mudado na tua vida para que você experimente isso que Jesus ministrou no nosso coração nesta manhã? E à medida que o Espírito Santo, ele tocar no seu coração, enquanto nós vamos ouvir o irmão Leandro ali dedilhando o nosso teclado, fazendo um favor, irmão, enquanto ele estiver dedilhando, pense: esta área, eu gostaria que Deus trabalhasse aqui, eu gostaria de mudar aqui, eu gostaria de que Deus trabalhasse nessa outra área. Não é na outra pessoa, pense só em você. Nós temos a mania de ficar pensando: aquele irmão que não está aqui. Não, pensa em você.
É você nesta manhã e Deus. Deus deseja que nós vivamos vitoriosamente. Mas eu tenho que estar consciente das aflições. E permitir que Deus me vá moer como Ele queira. E me fazer a pessoa que Ele quer, segundo o temperamento que Ele quer. À medida que Deus for ministrando o seu coração, tem áreas da sua vida que precisam ser mudadas. O que você gostaria que Jesus fizesse? Coloque para Ele. E à medida que você quiser compartilhar conosco, vá ficando em pé. Porque eu quero levantar um clamor nesta manhã por tua vida. Amanhã eu quero levantar um clamor por tua casa, por estas causas que você estiver colocando diante de Deus. Algo que Deus precisa mudar na tua vida. Convido você a ficar em pé. Algo que você gostaria que, alguma área que você gostaria que Jesus trabalhasse. Deus, é nesta área que o Senhor precisa trabalhar. Coloque-se em pé. Não é diante de mim não, irmão. Você está se colocando em pé diante de Deus. Você está reconhecendo, Deus, eu estou aqui de pé, ou em pé, melhor dito, em pé, diante do Senhor. Esqueça que você está no templo. Pense só no Senhor que está neste momento olhando para você com olhos de misericórdia, de amor, com seus braços acolhedores, e dizendo: filho, eu tenho tanta coisa boa para você. Não se contente com aquilo que é incompleto. Deixa eu fazer o completo através de você. Deus completa. Só Ele pode completar. A vida cristã, apesar das aflições, irmãos, é uma vida leve. Porque a Bíblia diz que o fardo de Jesus é suave e o fardo dele é leve. Quando a gente coloca o nosso fardo ao pé da cruz e aos pés de Jesus, Ele pega o nosso que é pesado. Ele então nos entrega o dele que é suave e leve. E vai dizer: a vida comigo há aflições, há lutas, mas a certeza da vitória. Mas não é do meu jeito, é do jeito do Senhor, da forma que o Senhor deseja. Ele tem a forma correta, exatamente certa para fazer. Deus falou no seu coração. Existem áreas que precisam ser mudadas. Algo que você, de fato, essa área aqui Deus trabalha. Eu tenho que mudar isso aqui. Esse pensamento, esse sentimento. Arrancar aquilo que não pertence ao Senhor do meu coração. Para que sejamos verdadeiramente a igreja santa e irrepreensível. Quero convidar o pastor Elias, que vai estar nos conduzindo nessa palavra de oração. Deus falou no seu coração, Deus ministrou você. Se você deseja, pode se juntar a esse grupo que está em pé. Mas só se Deus de fato falou profundamente e você reconhece que existem áreas que precisam ser trabalhadas e algo que precisa ser mudado. Senhor Deus Pai, o Senhor é conhecedor de todas as coisas. Conhece nosso íntimo, nosso pensar. Até mesmo antes de eu pensar, o Senhor já sabe. O Senhor sabe, meu Deus, o que pode ser e o que precisa ser mudado em nós. As áreas mais distantes, meu Deus, do nosso conhecimento, o Senhor sabe. O Senhor sabe aquilo que está escondido em nosso coração, o Senhor conhece. A Deus, pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Que o Senhor, ó Deus, por meio do Teu Santo Espírito, traz a nós a memória daquilo que precisa ser mudado. Muitas das vezes nós não sabemos, mas o Senhor sabe. Ó Deus, assim como o salmista diz, sonda o nosso coração, ó Deus. Vê se há algo de errado em nós. Traz a nossa memória
confessar diante do Senhor. Meu Deus, ao confessar diante do Senhor, possamos ser libertos em nome de Jesus. Meu Deus, ao ser libertos, ó Deus, agora com o nosso coração puro, transparente diante do Senhor, colocar a nossa vida, ó Deus, para ser inteiramente usada pelo Teu Santo Espírito na obra do Senhor. E que a igreja do Senhor possa ser luz e sal verdadeiramente do Senhor nessa terra. E para isso, Deus, nós como igreja do Senhor, possamos, ó Deus, estar unidos nesse propósito. Não, ó Deus, de fazer a nossa vontade, mas a vontade do Senhor. Meu Deus, essa igreja possa ser uma igreja unida para a honra e glória do Teu santo nome. Uma igreja, ó Deus, que proclama a palavra do Senhor. Uma igreja, ó Deus, que atrai pessoas e não espanta. Mas uma igreja, ó Deus, que possa ser uma igreja onde as pessoas possam vir com seus corações pesarosos, mas uma igreja que possa oferecer a cura por meio de Jesus Cristo. Adianor, usa, ó Deus, os Teus servos, usa as nossas vidas como instrumento do Senhor, para, ó Deus, que a igreja de Cristo Jesus possa marchar sem mancha, sem mácula alguma. Sabemos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito é quem dirige as nossas vidas, e que possamos, ó Deus, dar toda a liberdade para que o Teu Santo Espírito age em nossas vidas. Deus, fique conosco, Deus. Mais uma vez te rogamos, mais uma vez te imploramos, que venha sobre nós com o Teu Santo Espírito e desperta-nos, ó Deus, para a importante obra que o Senhor tem dado a esta igreja, a nossa vida, de ser uma igreja relevante. Pai de amor, passaremos, certo, sim, que passaremos por lutas e tribulações. Passaremos, ó Deus, pelas adversidades da vida. Mas é como a Tua palavra diz que somos mais que vencedores por Cristo Jesus, não por nossos méritos, mas passaremos tudo por isso, por aquele que nos amou em Cristo Jesus. Por isso, ó Deus, fique conosco, Deus. Nos dê a Tua paz. Nos dê, ó Deus, a Tua palavra cada vez mais, para que possamos estar firmes em meio à tempestade da vida. Toma, Deus, a vida do Teu servo, pastor Marcelo, nas Tuas mãos, que trouxe a nós essa importante advertência da parte do Senhor. Que o Senhor possa cada vez mais usá-lo com poder e autoridade. E, ó Deus, nós te agradecemos por tudo. E assim nós choramos no nome santo de Jesus. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Pode sentar, queridos. Há alguns anos, não muitos, né? Porque eu estou novo, bem novo, né? Alguns anos eu aprendi uma música que diz assim: Deus completa meu desejo de ser bom, Deus completa meu desejo de servir melhor. Ele sabe o que vai no profundo do meu ser. Deus completa o incompleto que existe em mim. Aprendeu? Né? Eu tenho certeza, o Lenda é meu amigo, então ele não vai falar o que Eu fui pregar numa igreja, aí eu puxei uma música, né? Aí eu preguei de manhã à noite. Aí à noite a ministra falou assim: pastor, tem alguma música especial? Eu disse: vai ter. Eu falei: não sei, irmã, é o Espírito Santo que manda. Ele falou: não, porque se tiver o senhor me avisa, né, para sair afinadinho, né? Eu acho que ela achou que desafinei. Vamos lá no 3. Deus completa meu desejo de ser bom, Deus completa meu desejo de servir melhor. Ele sabe o que vai no profundo do meu ser. Deus completa o incompleto que existe em mim. Que assim seja. Deus complete o incompleto que existe em nós, porque só Ele é completo. Amém, queridos? Deus te abençoe rica, poderosa, abundantemente.